E aqui então surge a pergunta que o próprio Salmo vai responder, o Salmo 90 vai responder. E a pergunta é: como? Como viver os dias da nossa vida como pessoas, como cristãos, como igreja, não é? Como viver os nossos dias que são curtos nesta vida com sabedoria, de maneira sábia? Eu elenquei aqui algumas respostas que podemos encontrar aqui, mais precisamente 3. A primeira resposta que podemos encontrar encontra-se nos primeiros versos do Salmo, que de forma resumida dizem para nós o seguinte, esta é a primeira resposta: viver uma vida sábia é viver considerando Deus, e aqui presta atenção, o nosso refúgio não passageiro, não de uma jornada, mas eterno. O verso 1 diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio. Esta aqui é uma expressão que com frequência é usada no Antigo Testamento. O Antigo Testamento usa muito esta expressão aqui, refúgio. E especialmente o livro de Salmos, todo ele, fala muito sobre esta palavra refúgio. Porém, quando esta palavra refúgio vem da boca de Moisés, considerando o contexto que ele viveu e estava a vivenciar neste momento, que ele escreve o Salmo, isto ganha um outro significado. E vocês vão perceber porque que ganha um outro significado. Moisés aqui estava exposto juntamente com o povo de Deus a vários inimigos do deserto, a vários perigos do deserto. Ele estava a ir para Canaã, a terra que Deus havia prometido ao seu povo, uma terra que mana leite e mel, uma terra que teria tudo para o povo, o chamado lugar do descanso, lugar do repouso. Deus tirou o povo da escravidão do Egito para a terra do repouso. E era para lá que Moisés estava a ir com o povo. Nós estamos a ir para o lugar do repouso, para o lugar do descanso. Porém, eles ainda não haviam chegado a Canaã. Quando Moisés escreve este salmo, eles ainda não tinham chegado a Canaã. Porém, aqui está o ponto, é lá no deserto ainda, no lugar onde não se tem nada para se apoiar, que Moisés ele tem provado como o Senhor tem sido o seu refúgio. Moisés, depois de tanto tempo no deserto, ele não precisa mais provas se de fato Deus pode ser um porto seguro, pode ser um lugar onde eu possa descansar ou não. E a conclusão que ele chega, e é isto que é fascinante, a conclusão que ele chega é que, apesar de ele ainda não ter chegado no lugar do repouso, no lugar do descanso, eles em Deus já viviam descansados. É por isso que esta expressão aqui de Moisés, ela ganha um outro significado. Pois, mesmo sabendo que iriam chegar no lugar do descanso, Canaã, Moisés prefere dizer por outras palavras: Senhor, o nosso refúgio não é Canaã. Humanamente, racionalmente, nós podíamos até dizer, mas deveria ser, Moisés. Pois Canaã é o lugar que mana leite e mel. Canaã é o lugar do repouso, do descanso que Deus preparou para vocês. Nada faltaria ao seu povo lá em Canaã. Porém, Moisés entendeu que não se trata do lugar, se trata da pessoa, do Senhor. Pois o melhor lugar sem Deus é o pior lugar para se estar. Gravemos isso em nosso coração. O melhor lugar do mundo sem Deus é o pior lugar para se estar. E Moisés entende isto. Quando faz do Senhor o seu refúgio e não a terra de Canaã o seu refúgio. É por isso, como é que nós vivemos a nossa vida de maneira sábia nestes dias finais?
nestes dias que nos restam? Nós não sabemos. Considerando Deus o nosso refúgio eterno. É por isso que Moisés está dizendo ao Senhor: Senhor, o nosso refúgio não é Canaã. O nosso refúgio é o Senhor. Senhor, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa esperança neste deserto, Tu és a nossa morada, Tu és o nosso teto, Tu és o nosso abrigo, Tu és a nossa porta. Nós fechamos e trancamos a porta das nossas vidas no Senhor. É o Senhor quem nos protege, é no Senhor que nós descansamos. É interessante que quando nós vamos para o Salmo a seguir, nós estamos no Salmo 90. Se lermos o Salmo 91, de que maneira começa o Salmo 91, o famoso Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo de onde? Do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o quê? Descansará. E ele vai continuar dizendo, e este que descansar no Altíssimo vai poder dizer: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Deus é o nosso refúgio. Mas Ele não é o nosso refúgio, e aqui está a outra parte da verdade. Deus não é o nosso refúgio que precisa de consertos, de atualizações, como se fosse o refúgio para aquele momento ali. Não, vejam. Ele continua a dizer no verso 1: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. No verso 2, ele aprofunda este de geração em geração. Vejam o que ele diz no verso 2: Antes que os montes nascessem, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Antes que os montes nascessem. Alguém uma vez, de uma forma poética, olhar para este verso, diz assim: para Deus, os montes mais antigos e grisalhos pelas névoas dos séculos são como bebés recém-nascidos. Pensem nos montes mais antigos do mundo. Venha à sua mente isso. O Monte Everest, os Alpes suíços. Pensem nestes montes que a gente pensa: quantos anos têm estes montes aqui? Deus é antes. Deus é antes disto, é antes da terra, da matéria, é antes do mundo. Moisés está a dizer: Senhor, Tu és antes de tudo e, portanto, um refúgio não de épocas, não de momentos, não de jornadas, não de situações, mas um refúgio eterno, um refúgio inabalável, um refúgio permanente. Sendo assim, vai aqui uma aplicação para nós, como filhos de Deus, como igreja do Senhor. Sejamos sábios e tenhamos muito cuidado com os falsos refúgios. Esta é a chamada da atenção aqui deste salmo. Nós vivemos num mundo que é muito perigoso por natureza. Um mundo caído por causa do pecado, arruinado, e por essa razão cheia de perigos e ameaças novas, estão muitas vezes aí para confundir a nossa mente com relação aos refúgios. É só fazermos uma retrospectiva do que tem acontecido atualmente, né? O mundo para por causa de uma pandemia. Cria-se instabilidade política em vários países, instala-se crise financeira em quase todos os lugares. E tudo isso gera medo, gera instabilidade, gera desconfortos, alarmismos. Há problemas de toda a sorte, inimigos por todo o lado. E além de tudo isso, ainda existe o nosso próprio coração, que muitas vezes é enganoso, ou é enganoso, como diz Provérbios. E é aqui que nós precisamos ter muito cuidado para não escondermos no refúgio errado. A pergunta que se instaura é: para onde nós temos corrido quando nós precisamos descansar? Para onde nós temos corrido quando nós precisamos repousar? Para onde tu tens caminhado, em que direção tens caminhado quando tu sabes que precisas de segurança? Quando somos atingidos fortemente por alguma incerteza, algum medo,
tentação, pecado, por outra coisa, para onde é que nós temos ido? Para onde é que nós vamos? A chamada aqui para viver uma vida sábia é ter cuidado com os falsos refúgios que, em vez de nos ajudar, só pioram, só degradam a nossa alma. Alguns refugiam-se no entretenimento, porém o entretenimento não é refúgio, é entretenimento. Até que quando o entretenimento acaba, tudo volta ao que era antes. Outros se refugiam na bebida, no álcool, para tentar, de certa forma, escapar de uma realidade dura e cruel, a fim de sair daquela realidade ali. Porém, como disse alguém, a própria ressaca vai encarregar-se de falar à sua consciência: está errado, não funciona. Porque a bebida não foi feita para ser refúgio. Todas estas coisas e outras mais que podemos pensar aqui são refúgios falsos. Podem até prometer alguma coisa, mas no fim somos enganados. E o que Moisés está a dizer aqui é: somente Deus é o nosso verdadeiro refúgio. Por que, Moisés? Porque Ele é o nosso refúgio eterno. Ele é o nosso refúgio eterno. Nós precisamos de um refúgio que não possa ser um refúgio que passa. E esse refúgio é Deus. Viver de maneira sábia, remindo o tempo curto que nos falta, é entender isto aqui. Qual é o refúgio dos crentes? Deus. Qual é o refúgio da igreja? Deus. É o nosso refúgio eterno, o nosso doce lar. Como já dizia o autor aos Hebreus, o nosso descanso não é um lugar. Enganemo-nos se pensamos isso. O nosso descanso é uma pessoa, o ser de Deus. E é isto que Moisés está a dizer. E isso me faz recordar o que Pedro disse para Jesus. Quando Jesus estava a instigar os seus discípulos a perguntar se eles não queriam ir com a multidão, pois a multidão começou a não gostar muito do que Jesus estava a ensinar a determinado momento da jornada de Jesus. E a Jesus volta-se para os seus discípulos e diz assim: olha, vocês não querem ir com eles? Não querem ir embora para ir com eles? E qual foi a resposta que Pedro diz? Senhor, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Reparem, Pedro diz assim, Pedro não diz: para onde iremos, Senhor? Ele diz: para quem iremos, Senhor? Pedro entendeu. É a pessoa de Cristo Jesus. Jesus é o nosso refúgio materializado, o Deus encarnado. É por isso que Paulo vai dizer, e é o que a gente tem falado na carta aos Efésios: estamos em Cristo, nós estamos seguros neste mundo. Portanto, em primeiro lugar, como viver esta curta vida com sabedoria? Primeiro, considerando Deus como refúgio eterno.